Incontinência urinária é considerada uma doença. A Sociedade Brasileira de Urologia estima que de 11 a 23% das mulheres sejam incontinentes. Na Casa de Recuperação Dona Zulmira, aqui em Governador Valadares, a doença é realidade em parte dos internos, o que eleva o uso de fraldas geriátricas na unidade, que sobrevive de doações. Imagina só, pegar um peso, sorrir ou espirrar e, de repente, a incontinência urinária acomete 11 a 23% das mulheres. É o que estima a Sociedade Brasileira de Urologia. A perda de urina é considerada uma doença. A incontinência urinária ela é a perda involuntária de urina por algum motivo. As mais comuns que a gente tem hoje é a perda urinária de esforço, que é quando a paciente faz algum tipo de esforço. Então, pega um peso, dá risada, ou qualquer tipo de exercício físico. E temos a bexiga hiperativa, que é uma urge-incontinência. A paciente tem vontade de ir urinar e precisa correr, senão ela acaba perdendo urina nesse caminho, que são as mais comuns que a gente tem hoje. A médica destaca que a doença tem tratamento, mas se não for tratada, pode ter uma piora ao longo do tempo. A profissional descreve o que pode ser fator de risco para o desenvolvimento da doença nas mulheres. A gestação, então a gravidez por si só já é um fator de risco. O parto normal, o uso de fórceps no parto, a idade, a menopausa, esses em geral são os principais fatores de risco. Ivanise Guimarães viveu por 4 anos com a doença de perda de urina. Passou por vários profissionais. Acreditava ser bexiga baixa. Quando recebeu o diagnóstico de incontinência urinária, foi submetida a uma cirurgia e teve o problema resolvido. Eu estava com um problema ginecológico e vim durante 4 anos tentando, resolver esse problema. Comentava com os médicos nos quais eu procurava. E eles sempre falavam a mesma coisa. E aquilo me incomodando. Foi até que um dia, eu mesma já cheguei perto numa consulta médica e falei que eu queria fazer uma cirurgia de correção da bexiga. E a médica falou, não, ok, eu vou te indicar a nossa melhor. Ela falou até desse jeito. Aí eu falei, ok, então me indica que eu vou lá. Foi dessa forma que eu descobri ela. Sobre a incontinência, a gente às vezes nem percebia, É só mesmo assim com um esforço maior. E eu achava que aquilo era normal. Até eu descobri que isso aí, que essa incontinência vinha com outras coisas agregadas. E eu até então não tinha percebido. A realidade da doença de incontinência urinária é vivenciada por parte dos moradores aqui da Casa de Recuperação Dona Zulmira, localizado no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares. Associada a outras doenças, a perda de urina é um dos motivos do alto uso de fraldas geriátricas. Em média, quase 200 fraldas são utilizadas diariamente na unidade, que sobrevive de doações. Por se tratar de idosos, então o idoso por si só, com a faixa etária mais avançada, ele vai, vão virando essas comorbidades, vão virando rotineiras na vida do idoso. Então, com isso, o idoso, isso é muito comum, a incontinência urinária no idoso. Então, é a realidade que a gente vive aqui hoje. Nesse painel, além da carne e outros mantimentos, também está em evidência a necessidade da Casa de Recuperação em receber doações de fraldas geriátricas. Essa fralda ela é muito importante esse idoso estar usando, porque imagina um idoso com incontinência urinária, sem a fralda, Não tem hora, Não tem como. Então, assim, como a gente não tem esse controle para estar encaminhando esse morador ao banheiro, a gente precisa estar usando essa fralda. Nossa casa aqui, ela sobrevive quase que 90% de doação, Devido ao número de idosos e tudo, os gastos eles são bem elevados e a gente conta mesmo hoje com a ajuda da população.